Um, dois, três. Três. Gravando. Testando. Oiê! Estamos Oiê! começando mais um Estamos podcast. conversando mais um podcast. Chama Vcast. Chama Vcast. Eu sou o Vitor. Eu sou bobo. Vai, repete. Gente, que felicidade estar aqui para começar mais um bate-papo Episódio construtivo. 5. Eita, que a gente tá que tá. Vocês já assistiram os episódios anteriores? Se não, quando terminar esse aqui, corre lá para assistir. 1, 2, 3 e 4. Talvez isso aqui só vai ao ar se tivermos um canal do YouTube. Talvez tenhamos um canal do YouTube com esse podcast, então. Se você tá assistindo a gente só nos ouvidos, você pode assistir a gente Vendo? Verdade. No No canal do YouTube. Talvez na descrição desse podcast tenha falando algo sobre isso. Então dá uma pesquisada que vai ser bem legal pra você olhar nossas faces. Oh, Deus. Lindos. Então, bora lá. O que eu queria falar hoje? Sobre algo que vocês pediram muito, que é sobre relacionamento. Mas qual relacionamento, Vi? O relacionamento dos vice, né? É a nossa história. Eu gravei uma live lá no meu Instagram juntamente com o Vitor, que é o Café com Vice. Nossa, Poderia ser o Café com Vice, o nome do canal do YouTube. podemos pensar. E aí a gente gravou essa live lá e o pessoal pediu pra gente contar um pouquinho da nossa história. Então a gente vai contar um pouquinho da nossa história, mas a gente vai falar sobre relacionamentos duradouros. Como que estamos juntos há quase 14 anos. Eu vou fazer 28 anos esse ano. E em dezembro, eu e o Vitor, a gente faz 14 anos juntos. Ou seja, metade da minha vida com este homem. Eu já tenho 28, então já foi metade da minha. Mas a gente ainda não fez 14. Verdade. Bem observado. Bem observado. Mas muito em breve teremos passado mais da metade da nossa vida juntos. Como que faz pra ficar junto sem enjoar? Morando junto, trabalhando junto, meu Deus do céu, tudo junto. E aí, como é que dura tanto? Como é que se suporta? Como é que aguenta? Como é que não briga tanto? Como é que não, né? Como é que sustenta um relacionamento tão longo, tão duradouro? Então é sobre isso que a gente vai falar. Isso e muito mais no episódio de hoje, aqui no Vcast. Fica com a gente até o final. E vamos lá para o episódio 5. Peraí, 14 anos, vocês têm que lembrar que a gente também não lembra de tudo, né? Que é muita história. É, A gente se conheceu na escola quando a gente tinha 13 anos, certo? não. A gente se conheceu quando nós tínhamos entre 9 e 10 anos, lá no prédio da Vitória, que eu fui no aniversário de um amigo meu que morava lá e eu a conheci. E até hoje eu duvido disso, porque eu não lembro disso, eu não sei que amigo é esse. Quando- Ele me viu, e- me achou gatinho, E nós tal. estudávamos em colégios diferentes. Depois, eu fui estudar no mesmo colégio da Vitória, coincidentemente, quando eu tinha mais ou menos de 11 para 12 anos. A gente se conheceu, porque a gente era da mesma série, nós temos a mesma idade, nascemos em 1992, ambos, eu em abril e a Vitória em junho. Isso mesmo. Só que ela era de uma turma e eu era de outra turma. Porque ele era da turma especial. Não, ainda não, ainda não. Tu era da Beta. Ainda é isso. Mas nós tínhamos amigos em comuns, né? Eu fui criando amizades, a Vitória já estudava lá, então ela já tinha vários amigos, eu fui criando os meus novos amigos no colégio e eram os mesmos amigos. Criando aquela turminha, não E é eu falei mesmo? amigos 283 vezes na mesma frase. Mas as duas crianças, aos 13 anos, ficaram mais amigas, ainda não estudávamos na mesma sala, e com 14 anos, num processo, a gente começou a namorar. Tá, mas aí é a parte que eu vou contar, porque essa parte interessa, tá certo? Que é a parte de como que a gente começou a namorar. Entendeu? Tudo bom. isso é muito interessante. Que é o fato de que, se você já ouviu essa história, dá uma pulada, senão fica aqui com a gente. Eu já era afim do Vitor. Já era afim, tal. Já era aquela pessoa que, né, me enxeria, olhava, ei, rapaz, aí esse menino aí, né? Partidão. Partidão. Só que o Vitor era muito popular do High School Musical, entendeu? Eu era. Então, ele era aquele menino Essa careca. que ele tinha... Tu nem era brilhava. careca na época. Tô brincando. Deixa disso. Tu tinha um topetinho. É. Mas nessa época, tinham, assim, 5 meninas afim do Vitor, incluindo a pessoa aqui. Sem chance, né, amores? Aquele cabelinho cheio de parasita, com aquele óculos vermelho, aquele aparelho nos dentes, assim, Betty a feia. Mas ok, tinham muitas meninas mais bonitas que eu, mas tinham meu valor. Aí... E ele não estava nos meus estudos, porque eu não estudava muito nessa época. Guarda isso, porque isso é um fato importante. Vitor, menina tu me besta. passava cola, tu lembra? Ei, velho. Já colei. Não, velho. Você vê quem era o inteligente da... Fica aqui no A, né? Mãe, desculpa, eu já colei. É isso aí. Simone, a coordenadora do Eita. colégio, ouvindo isso. Já Ei, colei, amor. Simone. Agora eu não posso mais ser punida, Ei, entendeu? Simone, aí, ó. Já quem queria me fazer pagar as consequências, fez. Quem não fez, não faz mais. Vixe. Bom, aí o que acontece?
teve uma época que eu e o Vitor, a gente ficou um pouco mais próximos. Só que o Vitor, ele era muito, sempre foi muito amigo das minhas amigas, né? Nós tínhamos ali, o Vitor tinha um grupinho dos 2 melhores amigos dele. E éramos todos muito amigos. Os melhores amigos dele namoravam com as minhas amigas. E era todo mundo, E eles aquela moravam turma todos grande. próximos. Isso, ali na Aparecida do Norte Shopping, inclusive. Meu Deus do céu. Aí, o que acontece? Nessa época, o Vitor, ele tinha ali uma grande amizade com uma das minhas melhores amigas. E todo mundo dizia que ele era afim dela, incluindo eu mesma. Eu falava, ele é afim dela, ele é afim dela. Só que eles eram só melhores amigos, mas ninguém tirava da minha cabeça que ele era afim dela. E a minha melhor amiga na época, não vamos citar nomes aqui, que era muito amiga dessa minha outra amiga, coisa de criança, gente, mas é Olha isso. a história, meu Eu Deus vivia do céu. falando. A minha amiga, minha eu vou amiga, dar o nome minha da, outra eu vou amiga. dar o nome de uma de Carla, da outra de Joana. Aí tu vai esquecer Tá. quem é quem. A Carla é a que todo mundo dizia que o Vitor era afim dela. E a Joana era a minha melhor amiga na época, que eu dizia assim, rapaz, tu gosta dele, né? Ela, não, gosto não. Beleza, guarda isso. Negava. Aí, Assistam isso no YouTube, se existe isso, por favor. Jesus. Aí, quando foi um belo dia... Belo dia. Que dia foi esse, amor? 18? Foi, dia 18 de novembro Isso, de 2006. isso. Nós 3 fomos pra casa do Vitor. Pra quê mesmo, que eu não lembro. Foram só passar a tarde lá. Foi, a gente foi só passar Coisa a de tarde lá. Coisa de gente muito criança. ocupada. Ah, coisa de criança. Isso, tínhamos 14 anos na época. Chegamos lá, né, comida, cara do Vitor, a avó dele sempre tupindo a gente de comida, Minha aquela mãe coisa fez toda. um A monte mãe de dele, comida. eita, beleza, a gente ficou assistindo TV e tal. E o Vitor passou a tarde com a Carla, né? Os dois, assim, tipo assim, eles eram muito carinhosos um com o outro. O Vitor sempre foi muito carinhoso. Ele ficava passando as mãos nas costas da Carla. E Carla, muito legal, mas só amiga, né? E eu, ok. E eu e a Joana só olhando assim de escanteio, né? Beleza. Comecei a queimar ruim na época. Comecei a ficar com raiva no dia mesmo lá e comecei a fechar a cara. Mas aí o Vitor só explica percebeu. que eu era um rapaz educado? Não, o Vitor sempre foi um Só rapaz por muito favor. educado, muito respeitador, muito amigo de todo mundo mesmo. Pronto, fiz teu filme. Não é fazer meu filme, é que eu passava a mão nas costas, tipo, mano. Assim, não era que ele ficava botando a mão nas costas dela, é que ele ficava fazendo carinho de amigo. Você que tá vendo no YouTube, assim, ó, carinhozinho e tal. Coisinha de criança. Só que eu, na minha cabeça, tava assim, ó. Tá bom. Ok. Por que tá com a mão na testa? Meu Deus, isso é muito engraçado. É, engraçado. Aí, quando foi, na hora de ir pra casa, a irmã dele, minha cunhada, né? Graças a Deus, minha cunhada, ela foi deixar a gente em casa de carro, que ela era mais velha e tal. Aí, ela continua sendo, né? Graças a Deus. Daí, ela foi deixar a gente em casa. Primeiro deixou a Carla, depois deixou a Joana, que era todo mundo perto. E depois deixou a Vitória. Na hora de deixar a Vitória, o Vitor olhou pra irmã dele e falou assim, rapaz, pode ir que eu volto de ônibus. Aí o Vitor percebeu, né, que tinha uma coisa estranha no ar. Daí ele foi tentar resolver. A treta, meu amigo. Tentar resolver. Resolver. E aí, por que Sou tu homem tá que resolve com raiva? as Por que coisas. tá desse jeito? Não sei o que, não sei o que. Nossa, eu lembro de ti demais na época. Todo de roupinha de basquete, boné pra trás e tal. Style. Aí, Street. o topetinho aqui, ó, por fora do Ei, boné. velho. Street. Eu posso falar teu apelido? Não. Ah, que pena. Eu falei apelido, ele cortou, tá, gente? Ele começou a me perguntar, aí, por que tu tá assim, não sei o que, não sei o que. Eu não lembro muito bem, tá? Eu tô inventando aqui na minha cabeça, que eu acho que foi assim. Tá aí, papo vai, papo vem, fui explicar, ele foi me abraçar. Na hora que ele me abraçou, a gente deu um selinho. Na hora que a gente deu um selinho, eu beijei dele, porque eu quis. Porque eu tava afim dele faz tempo e ele nem moral pra mim. Sendo que não foi o primeiro selinho, né, amor? Porque eu sempre falava assim, ei, me dá um selinho. E aí ele me dava o selinho. Mas assim, sem nenhuma intenção, né? Infelizmente. Sempre muito respeitador. Quando foi nesse dia que a gente se beijou, aí vem a parte constrangedora, meu amigo. Eu fui aquela pessoa que cheguei no meu quarto. Não, vai contar isso não. Vou contar. Eu não tenho conta, vergonha, não. Eu vou botar, se tiver no YouTube, eu vou botar um anúncio nessa hora. Não. Daí eu cheguei no quarto, fechei a porta. Sabe quando você encosta as costas na porta e vai descendo até embaixo? Tipo, meu Deus, por favor. Isso aconteceu. Eu fiz essa cena. Se isso tiver no YouTube, assistam no YouTube. Eu vou te dizer uma coisa, se você fez isso alguma vez na sua vida, sabe que você vai casar com esse é o homem da sua vida, entendeu? Sem fingir, tem que ser espontâneo. Daí fiz isso. Né? Porque às vezes a pessoa fala, é com ele que eu quero casar, e faz isso. Mas não, tem que ser espontâneo, sair do fundo do coração. No dia seguinte a gente ia prova de inglês, Vitor foi me ensinar inglês, não foi não? Só pra vocês entenderem, ó. Esse negócio do selinho aí foi no dia sábado. 18 sábado. Dia 20 tinha uma prova de inglês. No dia 19, que era domingo, vai acontecer isso que ela... Aí o Vitor foi lá pra casa pra me ensinar. Beleza, a minha mãe ele já conhecia ele, gostava dele, mas, né,
enfim. Aí ele foi lá começar a me ensinar inglês, beleza. Aí a gente deu um beijinho, né? No dia seguinte, eu tirei 10 na prova, porque o Vitor me ensinou muito bem. Inclusive era sobre everywhere, não é isso? Essas Isso. coisas assim. Isso. No one, nobody. Isso. Eu lembro demais. Aí, beleza, tirei 10, Vitor tirou 9,5, inclusive. Foi. Eu acertei tudo, valeu. Queria te agradecer, inclusive, Obrigado, viu? publicamente Não, nós aqui, estamos por ter juntos. me ajudado Que nessa é isso, prova. é um Sério, prazer. tá fenomenal. Não, prazer inenarrável. Obrigada, Um prazer amigo. inenarrável, Obrigada, viu? meu chapa. Nós estamos aqui é pra isso. Daí, né, nesse dia que o Vitor foi lá em casa me ensinar inglês, eu mandei uma mensagem pra minha amiga, Foi. pra Joana. Falei assim, Joana, mulher, tem uma coisa pra te contar. Aí ela, eu também, tenho uma coisa pra te contar. Aí eu fiquei com o Vitor. Meu Deus. Na época eu falei o apelido dele. Aí ela falou, eu gosto dele. Oh my God. Vocês não têm noção. A Joana era minha melhor amiga. Terminou o episódio de hoje com a Carlinha olhando pro tufão. Carlinha, amor. É Carminha. Carminha. Carminha olhando pro tufão. Percebam como eu gosto muito de novela. Beleza. Gente, meu mundo caiu. Meu Por mundo quê? caiu. Eu já tinha descoberto que o Vitor e a Carla, eles eram só amigos mesmo, como eles sempre falavam. E que ele não tava afim dela, nunca esteve afim dela, era uma coisa respeitadora. Eles eram melhores amigos. Por isso, todo esse negócio assim, né? Gente, quando a Joana me disse isso, eu falei, eu vou terminar com ele. Ela falou assim, se você terminar com ele, eu nunca mais falo com você. Eu te juro que foi desse jeito. Eu falei, eu vou terminar. Quando chegou no outro dia, chamei o Vitor na arquibancada. Falei assim, ó, é o seguinte, te agradeço por todos os momentos, todos os beijinhos. Nem lembro o que eu falei, Que não ia dar mais certo, não foi? Foi. Em resumo, foi isso. Foi. Até beleza, o Vitor não contestou muito, né? Ok. Legal essa história. Quando eu fui na arquibancada pra falar pra Joana que eu tinha terminado, a Joana não tava mais falando comigo. Treta. Eu falei, rapaz, que negócio é esse? Treta. Sério mesmo, simplesmente, a Joana não tava falando comigo. Meu amigo, pense no ninho de rato. Gente, ela não tá falando comigo, não tá falando comigo. Olha, que pra desfazer esse engodo foi chão. Isso era em novembro, né? Daí depois de um tempo as coisas foram passando, ela foi voltando a falar comigo. E isso eu e o Vitor sem estar juntos, né? Que eu sou pessoa honesta. Daí quando foi depois, o Vitor continuava vindo na minha casa, com respeito. A gente não parou de se ver, mas a gente não ficava. Daí beleza, quando foi... Tava insistindo Não, nesse no meio desse relacionamento. processo todo, Tava investindo nesse Tava, né? relacionamento. É verdade, amor. No meio desse processo todo, eu tava muito mal, porque eu tava com muita saudade dele. E eu queria muito ficar com ele. Só que ela era muito especial pra mim. Então, é aquela coisa que o povo fala, né? Você vai trocar uma amizade por um relacionamento? É. Vamos chegar mais à frente pra vocês entenderem. Porque às vezes esse relacionamento pode ser o amor da sua vida, meu amor. E, inclusive, o que uma das minhas amigas na época, que era amiga do Vitor, nos aconselhava. Se ela gosta de você, ela tem que permitir que vocês fiquem juntos. Por quê? Porque ela tá de intrusa no meio. Foi simplesmente triste, mas é isso. Porque o Vitor gostava de mim e eu gostava dele. Quem que tava sobrando? Ela. É muito engraçado. Ô, Joana, se você estiver assistindo, você é minha amiga até hoje, eu amo você. Nome figurativo aqui, mas era a verdade. Eu sei que hoje você já superou tudo mais, mas, né, verdade seja dita. O que aconteceu? Foi um processo. Eu continuava vendo o Vitor, continuava falando com a Joana, mas eu sentia saudade do Vitor. Chegou num ponto que eu falei assim, meu irmão, eu vou resolver esse negócio. O que tu tá rindo? Isso é muito engraçado. Eu falei, vou resolver esse negócio. É o seguinte, eu tô decidido, eu vou ficar com ele. Daí a gente teve uma viagem junto com essa minha outra amiga, que ficava me Que aconselhando não era a nessa Carla, época, que não era a Carla. nem a Joana. Porque a Carla é muito amiga das duas. A meninazinha também era amiga de todo mundo, né? Treta, mas enfim, ela me aconselhava. Vou nem criar um nome pra ela aqui pra não ficar pesado. É. Quando teve essa viagem, que essa menina me chamou o Vitor, chamou o nosso outro amigo em comum e tal, pra ir pra essa viagem, eu falei, é lá que eu vou decidir. Aí, a gente chegou na viagem, eu já sabia que eu ia reatar com ele. Então, foi todo um dia muito romântico, porque a gente ainda não tinha ficado de novo, mas a gente continuava se olhando, né? Toda aquela coisa. Comprar leite condensado, não foi? A gente foi a pé e tudo mais, foi muito legal. Dia legal de crianças de 14 anos de idade. Crianças, né? Vamos pontuar aqui, crianças. Quando chegou a noite, eu falei, chegou a hora. Quando a gente voltou lá de comprar o leite condensado a pé. Aí a gente entrou num quarto, eu e ele. E aí eu falei, né, que a gente ia ficar junto. Vamos resolver essa treta, meu irmão. E aí a gente se beijou. Foi. E isso foi dia 9 de dezembro. Entendeu? Isso. Ou seja, a gente passou esses diazinhos separados, mas não terminamos, porque não tinha nada pra terminar, porque não tinha nada começado. Isso. Mas todo esse período serviu pra mostrar... Às vezes as pessoas podem não levar isso a sério, tá? Porque eram duas crianças de 14 anos. Mas
foi o que fez provar o quanto que a gente queria ficar junto. Verdade. E a gente tá junto até hoje. Não tem Isso. nenhum dia que a gente ficou longe um do outro, que a gente se separou. Isso. Depois que a gente começou a namorar, nós nunca demos tempo, Nunca. nunca terminamos e nunca foi nem uma hipótese. Nunca, nunca, nunca. Nunca foi hipótese. Eu sempre falava assim pra Vitória. O negócio que começa só tem um fim. Se terminar, acabou-se. É verdade? Ou termina só na eternidade. E, tipo assim, é louco porque algumas pessoas fazem isso como um jogo, né? De, tipo assim, de prender a pessoa e de tudo mais. Mas pra gente foi algo muito forte. Não, era porque... só uma questão, tipo assim, era compromisso. Exato, foi Na- uma questão muito forte pra gente, porque a gente falou assim, então é isso, não é por qualquer besteira que a gente vai terminar. Era nesse sentido. Porque você sabe como é relacionamento de adolescente, né? Que é tipo assim, você peidou azedo, não gostei da catinga do seu peido, termina. Não, umas coisas assim, o povo briga por nada e termina por Oxi, nada. sendo adolescente não, adulto também faz Pois isso. é, aí a gente falou assim, é isso. Só que o Vitor sempre teve uma visão de, não só essa questão da visão, mas ele sempre teve uma visão de futuro, mesmo com 14 anos. Vocês viram já nos outros podcasts que com 13 anos, que foi a idade decisiva aí da vida dele, ele já pensava no que ele ia fazer no vestibular, filho. Quanto mais quem ia ser a esposa dele. É uma coisa assim que eu tinha acabado de terminar de brincar de boneca, né? Mas o Vitor já tava ali por nós dois. Então ele foi sempre com essa cabeça já de família, né, amor? Isso. É o que tu me fala, né? Mas é verdade. É verdade. E eu falava sempre. Então não era no sentido como a Vitória falou, de estamos presos. Você. E tal. Não. Uma visão pra nós dois, De né? no compromisso. relacionamento. Então vamos fazer esse negócio dar certo. Por quê? Pra quem não sabe, a Vitória foi a minha primeira e única namorada. Então, a minha primeira namorada foi a mulher com quem eu casei. Então eu sempre eu tinha isso na minha cabeça. Tipo, eu nunca via muito sentido, por exemplo, quando eu via meus amigos, aí eles. Aí eu fico, sabe, tipo, amigos e amigas. Ficavam, né? Tinha o negócio do fica. Ficava com um monte de menino e um monte de menina diferente e tal, não sei o quê. Porque eu não via muito sentido. E aí você que é um jovem, que não é uma criança, e você faz isso, eu te pergunto. Vou fazer até o barulho do meu anel pra quem não tá vendo no YouTube aqui, ó, caso exista, ó. Entendeu? É tipo, e aí? Eu fui a pessoa que... O Vitor não foi meu primeiro namorado. Então eu já tive aí uns rolinhos antes. E eu posso responder que, tipo, não leva a lugar nenhum. Você só tá perdendo tempo. Pra que Ou você fala? fala. Ai, mas é porque é criança. Aí deixa eu te explicar um negócio aqui, tá? Vamos sentar aqui. Você tá aqui na nossa mesa gravando o podcast junto com a gente. Deixa eu te explicar. Mas é porque é criança, é adolescente, é jovem. O próximo passo é adulto. Aí depois é velho. Aí depois morreu. Pareceu muito curioso o que eu tô falando, mas é verdade. Cada fase da sua vida é um preparo pra próxima e não uma estagnação pra que você tá. A gente encara as crianças numa perspectiva assim, mas é porque é criança. Tudo justifica, né? O que a criança faz. Tudo justifica e é como se não tivesse a adolescência depois. Aham. Aí depois chega na adolescência e tá agindo como criança. Aí o que é que fala pra um adolescente que tá agindo como criança? Mas é um adolescente. Ele é muito novinho. Se tivesse amadurecido quando era criança, seria um adolescente maduro. E a primeira coisa que falam é, sabe nem o que tá fazendo. Pô, deveria saber com Exato. cabeça de criança, com a instrução dos pais. Isso, com a perspectiva máxima ou a melhor possível Sim. que uma criança pode ter. Sim, de exatamente. entendimento, de discernimento. Um adolescente, a mesma coisa. Porque aí quando você chega na juventude, quando você chega naquela época ali decisiva, que a gente até tratou aí no outro podcast, no episódio 4, você não tem maturidade, meu chapa. Sim. Você é um jovem que agora tem que encarar a vida, que vai encarar frustrações, que vai encarar dificuldades, que vai encarar coisas complexas. Sim. E você ainda tá agindo como um adolescente. Ou pior, você tá agindo como uma criança. E aí, meu amiguinho, é o que não falta, viu? Verdade. Isso daí é o que não falta. Eu vejo isso à torta e à direita. E basta você ser um usuário de redes sociais, basta você ser um usuário de Instagram que você consegue listar isso. As Verdade. pessoas se denunciam. Verdade. Você não precisa nem perguntar muito, nem conviver com a pessoa. Elas se denunciam. Elas mesmas expõem isso. Com atitudes imaturas, com atitudes que são condizentes a um adolescente. Ou quiçá uma criança. Esse é o problema. A gente fica sempre nessa tratativa de mas é porque é uma criança. Ou é porque é um adolescente. Ou é porque ele é muito novo. Ainda não sabe nada na vida. Cara, eu conheço gente de 22 anos que, meu irmão, sabe muito mais da vida do que gente que tem 60. Eu só não vou expor essa pessoa por respeito. Mas eu consigo te listar uma galera que eu conheço que fala, meu irmão, esse cara aí. Sim. Cara, gente que tem 30 anos que tem experiência de centenários. É que agora eu acho que postergaram muito a questão da fase, né? Tipo assim, acho que até 22 anos é um adolescente. É. Gente, pelo amor É. de Deus.
Exatamente. Não é adolescente com 22 anos. E aí vem aquele papo, e aí eu vou fazer uma posição completamente minha, tá bom? Isso nem tá na pauta, só pra vocês entenderem. Sempre tem uma pauta, mas nunca segue, mas isso nem na pauta tava. Nem na que a gente pretendia seguir. Não me vem com esse papo de criança foi feita pra brincar, pra aproveitar a infância. Aproveitar a infância é amadurecer. Aproveitar a adolescência é amadurecer. Aproveitar a juventude é amadurecer. Aproveitar a fase adulta é amadurecer. Você tem que amadurecer para que você chegue no próximo estágio da sua vida pronto. Porque senão vai ser muito mais difícil. Vai ser muito mais difícil você lidar com as questões de um adulto se você ainda é um adolescente. Sim. Se você ainda tem a visão de adolescente. Daí a coisa que a gente mais vê dentro desse assunto dos relacionamentos, das duas, uma. O adolescente que tem cabeça de criança querendo agir como se fosse adulto. Olha que disfuncional. Ou adulto que age como adolescente dentro de um relacionamento de adulto. Meu amiguinho, não tem como isso dar certo. Sim. É muito disfuncional. Isso vai dar problema em algum momento. E eu acho que é esse o grande ponto de por que os relacionamentos não são duradouros. Sim. Ou porque, óbvio, tem outros pontos de que as pessoas já começam achando que, tipo assim, não deu certo, desfaz. Não deu certo, desfaz. Não deu certo, desfaz. Aí elas vão nessa, elas começam esse processo ideológico, né? Essa doutrinação do não deu certo, desfaz, é só o que te faz feliz, é só o... Tá entendendo? É tipo, todo tempo é uma maravilha, esse mar de rosas. Ela leva isso pra todo o tempo dos relacionamentos da vida dela. Quando chega num relacionamento na fase adulta, ela tá com esse pensamento de criança, que ensinaram pra ela quando ela era criança, quando ela era adolescente. Aí ela chega na fase adulta, se não der certo, desfaz. Aí leva isso pra dentro do casamento. Sim. Eu te pergunto. Não, eu vou fazer essa pergunta depois, senão vocês vão ficar com raiva de mim agora. Vai, amor. Puxa. Mas o que acontece? Passamos por muitas fases. Depois disso, como eu falei, a gente não se separou mais. E aí a gente foi construindo o nosso relacionamento. Um ponto interessante do meu relacionamento com o Vitor é que a gente brigou muitas vezes. E que nós somos muito diferentes. Mas vocês não têm uma ideia. Hoje, quem acompanha a gente hoje, acha que a gente até se parece mais, né? Mas assim, pensa em duas pessoas opostas. Eu amava foto, o Vitor não gostava. Eu gostava de português, o Vitor odiava. O Vitor gostava de física, eu detestava. Assim, as coisas menores até as maiores. Eu amava sair, o Vitor não gostava. Estilo musical. Estilo musical, tudo, assim, não tinha uma coisa que encaixasse. Aí você pergunta, como é que essas duas pessoas casaram, estão juntos até hoje e nunca se separaram? Existe exatamente esse ponto que a gente quer conversar aqui com você. Mas a gente passou por todas as fases. Adolescência, entrar na faculdade, decisão, né, de faculdade. Eu comecei faculdade, terminei faculdade. Aí eu comecei faculdade depois do Vitor, terminei antes dele. Depois aí eu fui passando por um processo de começar a trabalhar. O Vitor permanecia na faculdade, que o curso dele é bem mais profundo, bem mais duradouro. Enfim, 5 anos de faculdade, o meu foram só 2 anos e meio. Então a gente foi passando por muitas fases diferentes. E por muitos momentos em que existia a possibilidade, sempre existiu a possibilidade de terminar. Existiram momentos em que o Vitor não esteve feliz. Digo assim, não na felicidade plena, de tipo assim, a pessoa mais infeliz do mundo, não. Mas existiram momentos em que houveram decepções. Houveram incômodos, houveram coisas que pra eles eram consideradas sérias, houveram coisas pra mim que eu falava assim, tem que parar de fazer isso. Então, não é que de lá pra cá foi tudo ótimo e, rapaz, tá aqui, tamo junto até hoje, prova de que duas pessoas idênticas que deram certo. Não. Fomos pessoas opostas que decidiram permanecer num relacionamento. Apareceu um problema? Vamos resolver. Resolve. Exato. E duas pessoas que lutavam muito um pela felicidade do outro. Porque o que acontece hoje nos relacionamentos? Primeiro, as pessoas começam de qualquer jeito, né? Tipo assim, vamos começar, porque se não começar, termina. Aí já começa tudo errado. Tipo, não tem nenhuma orientação, não tem nenhuma visão de relacionamento. Não tem um motivo. Até não tem um motivo. Mas é um motivo bem ruim. Exato. Com todo então, respeito. Começam com um propósito de nada. Obviamente, se você começa um namoro só pra ele continuar sendo namoro, ele vai ter um prazo pra terminar. Sim. Então, na minha cabeça, não faz sentido você começar um negócio você sabendo que ali não vai durar. Quando se trata de relacionamentos, pra mim, hoje as pessoas ficam, tem que culminar num namoro. Se não passa o tempo todo ficando, só conhecendo o povo, chegar uma idade na sua vida, você pode até negar que você não queira. Mas vai chegar um momento na sua vida que você vai querer ter alguém. Você dividir as coisas, pra você viver. O ser humano não foi feito pra ficar só.
Mesmo que você tenha 50 anos hoje, você ainda pode encontrar uma pessoa 60, 70, enfim. Mas já começa errado. Então já começa assim, rapaz, se não der certo, termina. Vamos só ver aqui onde é que vai dando. Começa sem visão, sem perspectiva. O que pra mim já é a pior parte. Segunda coisa, começam sempre com os seus interesses próprios. Sim. Num relacionamento, existe outra pessoa. Nem tudo vai ser como você quer. Daí surgem, pra mim, esses conceitos de relacionamentos abusivos. Em que você vê muitos homens fazendo mulher de gato e sapato. E você vê muitas mulheres também fazendo um homem de gato e sapato. Porque tem gente trouxa e é assim. Ser humano, quando tá totalmente envolvido, sem enxergar o seu valor, ele vai se deixando conduzir até o ponto em que ele não enxerga que aquilo não tá sendo bom pra ele. Mas você não pode colocar só suas vontades, seus desejos, seus princípios e o outro que se dane. Porque você tem que entender que tem um outro ser humano que tem sentimentos, que tem vivências, que tem uma visão de mundo totalmente diferente do seu. Tem uma história diferente. Tem gente que se encontra com 30 anos, por exemplo. A gente se encontrou com 14. Vivendo as poucas coisas que a gente viveu, a gente já tinha visões diferentes, criações diferentes. Imagina pessoas que se encontram com 35 anos, que já viveram tantas coisas, já passaram por tantas coisas. Você tem que entender que você não tá sozinho. Você não tá construindo um relacionamento sozinho. E você não pode só ter os seus interesses. Então, tem que ser aquela coisa mútua de ceder. Os dois têm que estar dispostos a cederem. E os dois têm que também levar em consideração os interesses da outra pessoa. Então, tem que ter um equilíbrio em tudo. Vou dar um exemplo. Eu era uma pessoa que eu amava ir pra festa. Festa em outros estados é balada. Eu amava ir pra essas coisas. Eu amava estar com minhas amigas gostavam de farrear, ia junto. O Vitor sempre odiou. Ele nunca viu sentido nisso. Ele ia com a cara mais emburrada do mundo? Ia. Ele não gostava, mas ele ia por causa de mim. E tinha momentos que ele falava, amor, não dá, eu não tô afim. Eu queria o quê? Que o tempo inteiro ele dissesse sim, amor, por favor, né? Eu quero ir, mas é porque eu quero ir. Aí você bate o pé e você fala, tá, mas eu quero. Aí a outra pessoa, tá, eu não quero. Como é que resolve? Se várias vezes ele foi, mesmo não querendo, uma hora eu vou dizer, eu vou ceder, eu vou falar. Ele já foi várias vezes, eu vou compreender. Agora é a hora de eu ceder, equilibrar e... enfim. Então, essa meio que foi a base do nosso relacionamento inteiro. Compreender quem você é, qual o seu valor no relacionamento, mesmo que nós fôssemos duas crianças de 14 anos de idade, mas de entender que você, em um relacionamento, você não pode se anular, mas também não são só os seus interesses. Você não pode nem você tem que entender o seu valor e não pode desvalorizar a outra pessoa. Você tem que entender o valor da outra pessoa também. Você não pode só jogar os seus interesses, mas também não pode ser só os interesses da outra pessoa. Exatamente. Como é o nome disso, gente? Equilíbrio. Pois é. Então, assim, o que eu vejo muito nos relacionamentos é essa coisa que você falou, de tipo, se não der certo, joga fora, se não der certo, recomeça, porque essa coisa sempre vai ter outra oportunidade. Meu filho, se você for parar pra pensar, sempre vai ter uma pessoa no mundo pra você se relacionar. Não vai esgotar. Pode ser bonito, pode ser feio, pode ser do jeito que você nem queira, mas vai ter uma pessoa pra você se relacionar. Uma coisa que as pessoas sempre falam, você acha que existe alma gêmea? Que existe uma única pessoa no mundo? O que tu acha? Tu acha que era só eu? Que tu podia casar e construir uma vida e ser feliz? Pra ser sincero, não. Eu também acho que não. É difícil olhar pra nossa história e dizer que não. Mas, ao mesmo tempo, eu, talvez pela minha razão e por algumas outras coisas, eu diria que não tem muito sentido isso. E por mais que isso possa ser verdade, não é porque eu estou dizendo que eu não acredite nisso que isso não possa ser verdade. Né? Não tenho toda essa sabedoria ao ponto de bater o martelo e dizer, é isso e acabou. Até porque eu precisaria estudar uma amostragem bem grande de casos, né? Com bilhões de pessoas no mundo. Eu gosto de fatos. Então, por mais que exista essa coisa da alma gêmea, ela não seria dessa forma romântica que nos é contada. Porque isso é invenção, isso é influência, e aí eu vou pras coisas lá que eu fico viajando, que aí eu entro na história de onde que vieram essas verdades, que são mentiras e essas coisas e tal, e como isso destruiu a história da humanidade. Posso te garantir que esse excesso de romantismo destruiu a história da humanidade, destruiu muitas das oportunidades da sua vida, da forma como você enxerga a vida, te doutrinou em muitos aspectos. Isso é triste, mas infelizmente é a verdade, e eu tô aqui tentando pelo menos te dar algum gatilho pra você ir atrás de se libertar desse negócio, desse excesso de romantismo que você toca a sua vida. Por mais que isso pudesse acontecer dessa forma, não acho que seria desse jeito tão cheio de flores, né?
Porque se fosse a alma gêmea e elas se encontram e são felizes para sempre. E os caras que... E por mais que na nossa vida a gente... Vamos supor que nós sejamos uma alma gêmea do outro. Não foi essa coisa do somos felizes para sempre e será tudo um mar de rosas. Sim. E todo o tempo sorrisos, abraços, amanheceres que são, meu Deus, café da manhã na cama, olhares carinhosos. Não tem bafo. Não tem bafo. E essa coisa do eu abro a porta, eu puxo a cadeira, ela vem e coloca a cabeça no meu ombro. Conto de fadas. Essa coisa tão romântica e tão linda e tão Uhum. cênica. Porque Uhum. isso é cinema. E Uhum. cinema é invenção. Não vou entrar na parte da doutrinação novamente. Vou me controlar, prometo. Mas as coisas não são assim. Sim. E esse é o fato. E pintam essa história pra gente. Então, enquanto eu não acho esse relacionamento em que eu encaixo todos esses parâmetros de perfeição, de essa coisa tão linda, tão cênica, tão maravilhosa, não é o certo. Uhum. Não é o certo, não acontece. E aí, como isso não se encaixa nesses padrões, eu não quero. Sim. E aí vem o 8 ou 80. Ou o relacionamento é completamente romântico e lindo e cênico, ou ele é abusivo, destrutivo, tóxico. Não Existe- precisa ser assim, Não né? precisa ser Ou assim. um E ou na outro. realidade, eu vou até fazer um outro posicionamento bem pessoal, tá? Tô me expondo meus pensamentos. Não é assim. As coisas não são assim. Não tem todo relacionamento que é ruim ou deu errado é porque ele é tóxico, destrutivo e blá blá blá. E nem todo relacionamento que deu certo ele é romântico. Não é assim. A vida real ela não é assim. Entendeu? Isso são coisas que te contam pra te doutrinar, pra te amarrar ideologias, Uhum. pra tocar a sua vida, pra que pessoas simplesmente conduzam a sua vida e você perca o controle dela, porque você tá vivendo debaixo de um sistema ideológico que as pessoas criaram e confeccionaram ao longo da história pra literalmente te controlar e dizer qual é o próximo passo que você vai dar. Uhum. Isso é muito ruim, mas é a Sim. grande verdade. Verdade. E quando a gente olha pra duas pessoas que deram certo, cara, simplesmente as pessoas decidiram dar certo. Uhum. Quando você ouve as histórias de pessoas que deram certo, ou pessoas que estão dando certo, como a gente tem a oportunidade de às vezes conversar, elas simplesmente decidiram. E elas compartilham de problemas que elas têm, dificuldade que elas têm. E às vezes a gente olha e fala, tipo, cara, não tem como essa pessoa ter sido feita no nosso olhar. Tipo, não dá pra encaixar essa pessoa aí na conta do são almas gêmeas. Aham. Não dá. Mas elas estão felizes, você vê os propósitos se alinhando, por quê? Porque elas decidiram. Sim. Então é esse ponto que eu tô querendo Sim. trazer, entendeu? E assim, se for parar pra pensar, Vitor e Vitória nasceram no mesmo ano, estudaram no mesmo Pois é. colégio, né? Essa coisa do, meu Deus Essa do história, céu. essa história que é Eles quase de foram- novela. isso. Eles foram feitos um para o outro, começaram a namorar 14 anos. Tudo que eles fizeram pela primeira vez foi juntos. O dia do casamento deles foi juntos. Aquela, eu sempre gosto dessa piada. Mas o CPF deles, eles tiraram no mesmo dia. Eles trabalham juntos. Eles fazem tudo juntos. Exato. Então, assim, só que eles são completamente diferentes. Aham. Se for isso uma história de alma gêmea, eu vou te dizer. Se a gente for alma gêmea, as almas gêmeas são completamente diferentes. Você pode procurar uma pessoa que é o seu oposto, entendeu? E eu ainda digo mais. Aquela coisa, né? Os opostos se atraem. Isso também é baboseira. Isso também é uma inverdade. Isso Sim. não tem nem dado pra isso. Não tem nem número pra isso. Isso é coisa que te Inclusive- contam e criam pra vender filme, pra Inclusive, vender livro. Tem gente que fala, né? Tipo assim, cara, eu já namorei com uma pessoa totalmente diferente e não tem como. Eu preciso de uma pessoa igual a mim. E Eu às preciso vezes- de uma pessoa que tem os mesmos gostos. E tem gente que fala, E cara, eu já namorei vi- com uma pessoa Então, que é igual a mim. Pelo amor de Deus, eu preciso de uma pessoa um pouquinho mais diferente. eu tenho um caso de amigo nosso. Que era tão igual. Não, começou com um tão diferente e não deu certo, depois foi pra um que é igual, pra esse irmão. Uhum. E não deu certo. Por quê? Porque não é isso. Sim, Não é isso, esse não é o ponto. sim. O ponto que faz algo ser duradouro não é esse que faz um relacionamento ser duradouro, não é só isso. Sim, não é só totalmente. tipo o que me agrada e o que não me agrada. Uhum, Cara, verdade. eu acredito, eu já ouvi histórias de pessoas que listaram, né, tipo, características que elas querem encontrar numa pessoa. Isso é muito massa, seja seletivo mesmo, entenda seu valor e tal, não sei o quê. Muito massa, eu acredito que isso seja possível. Uhum. Mas você precisa entender que todas essas histórias batem na sua cabeça como se fosse uma regra. E aí você fica... É isso que eu tô falando, esse é o ponto da doutrinação. E os relacionamentos passam por isso também. É. E aí você acha porque isso funcionou pra uma pessoa, vai funcionar certinho pra você. Porque você viu isso num filme, vai funcionar certinho pra você. Porque isso funcionou com sua amiga, vai funcionar certinho. Você tem que ter que ser um indivíduo que você vai passar por frustrações, decepções, você vai achar uma pessoa quase deu certo, mas a pessoa tinha um desvio de caráter que não te satisfazia, que você fala assim, cara, isso aqui pra mim é inegociável. E por aí vai, entendeu? O fato é que quando você entra num relacionamento, você fala assim, cara, eu vou levar isso pra frente, a única coisa que vai sustentar eles são
decisões. Exato. Esse é o ponto, entendeu? É você decidir, teve um problema, resolve. Teve uma dificuldade, expõe, resolve. Teve uma dúvida, questiona, expõe e resolve. Sim. É sempre aquela coisa que a Vitória fala, os pilares, né? Um dos principais é comunicação. Comunica, conversa, troca ideia, fala, ó, não gostei disso, isso não Que, tá me inclusive, agradando. esse era um dos piores pontos da gente. Isso, Que a mas gente... por culpa minha, né? Mas porque, assim, como a gente passou por várias fases, nós fomos nos descobrindo juntos. Tipo assim, o Vitor adolescente é desse jeito. O Vitor adulto, que já entrou numa universidade que já tem outra cabeça, é de outro jeito, completamente diferente. Sim. Quando você passa muito tempo com a pessoa, e quando você decide começar agora a namorar com uma pessoa que você pretende passar muito tempo com ela, você tem que saber que a pessoa vai passar por transformações. Ela não é um bonequinho, uma massa de modelar que você vai conduzindo e vai botando, agora eu quero que você seja assim. A pessoa vai passar por impactos, vai cruzar com pessoas na vida dela que você não vai estar presente no ambiente de trabalho, seja lá o que for. Tem o fator de que a pessoa transforma por si só em, sei lá, Deus fala com a pessoa em relação a alguma coisa e ela pretende e algo muda dentro dela e às vezes você não reconhece mais aquela pessoa porque, mas meu, sei lá, meu namorado era tão quietinho, agora ele tá falante, não reconheço mais ele. Ou então, meu Deus, ele falava muito, agora ele tá mais introspectivo. Você começa. Tem alguma coisa errada com o namoro, não é mais do jeito que eu quero, mudamos. Esse é o ponto que eu mais me dói, assim, que é quando as pessoas falam, mudamos muito. Aí eu falo, ok, vocês têm que decidir se vocês querem acompanhar a mudança um do outro. Entender que às vezes um muda primeiro, o outro muda depois, não é? Em tempos diferentes. O único jeito de uma pessoa provavelmente não mudar, você encontrar, falar assim, cara, eu vou encontrar uma pessoa que eu vou ser eu e ela do jeito que eu sou e ela do jeito que ela é quando você tiver na faixa dos 110 anos. Que aí não dá mais muito tempo de mudar e não tem nem muita força pra mudar, entendeu? Mas do restante das fases da sua vida, meu chapa, Sim. vai mudar e tem que mudar. E que bom que mudou, porque senão você vai ser um adulto com cabeça de criança daquela mesma conversa que a gente já teve. Verdade. Então, assim, no nosso namoro, a gente passou por dificuldades em comunicação. Porque o Vitor era aquela pessoa que ele guardava tudo pra ele, né, amor? Então, tipo assim, ele não queria resolver, ele queria resolver com ele mesmo. E eu era a pessoa que eu falava assim, eu quero conversar agora. E ele falava, eu não quero conversar agora. Aí ficava a briga. E eu sou a pessoa que eu me emburrava muito. Tipo assim, por favor, a gente pode conversar agora? E ele falava, eu não quero conversar agora, Vitória. Mas muitas vezes tem isso num relacionamento. Um quer conversar na hora, o outro não quer conversar. E aí sempre é decidido pela pessoa que não quer conversar, né? Porque quando não quer, dois não brigam. Então, era o que eu mais ficava, meu Deus do céu. E aí ele não contava. E eu, por ser completamente diferente, gostava de expor tudo que eu pensava, tudo que eu tava sentindo. E ele não, ele guardava, ele lidava com aquilo, não sei o quê. Se eu guardasse, eu ia endoidar, entendeu? Como eu endoidei várias vezes, não é? Tentando ser igual ao Vitor. Tipo, então se ele agir assim, então vou agir assim também. Enfim, o que acontece? Tem esse pilar da comunicação. Que quando você passa muitos anos juntos com a pessoa, como eu falei, se você começar de agora, e você vai passar muitos anos daqui pra frente com a pessoa, você vai entender que a pessoa vai mudar. E que vocês vão precisar conversar, às vezes renegociar coisas, às vezes reafirmar coisas, às vezes abrir mão de coisas. Tipo, sendo que sempre entendendo que é um indivíduo, outro indivíduo, e os dois com, provavelmente, um objetivo semelhante, né? Até que esse objetivo se torne um só. Que é o fato de você construir uma família juntos, de você ter uma missão juntos e os dois estarem apontando para o mesmo caminho. Sim. É óbvio que, como o Vitor sempre dá um exemplo, se, sei lá, o Vitor quisesse morar na Espanha e eu quisesse continuar no Brasil, como é que ia resolver um casamento desse, entendeu? Ia dar ruim. Eu agora, então, quero ser blogueira. E o Vitor, ele quer ser, sei lá, pastor de uma igreja. Vamos supor. E eu quero viajar o mundo todinho. Como é que vai funcionar? Não tem como. Até mesmo num namoro, essas coisas também eu acho que não podem ser deixadas muito pra perto da hora de casar. Existe tempo pra tudo, mas também acho que pode haver uma comunicação na questão de alinhamento de propósitos, né? É aquela coisa, né? Por exemplo, a gente tava falando, né? Dois jovens com cabeça de criança que começam a namorar nos seus 20 e poucos anos. Qual vai ser a conversa deles? Qual farra a gente vai? Desculpa quem gosta. A vida é sua, assim. Tô falando assim de boa, tá? A vida é sua, não de maneira nenhuma te julgo. Qual farra a gente vai? Qual show a gente vai? Qual cinema? Qual cinema a gente vai? E não tem problema nenhum com isso. O problema é se essas forem as únicas conversas. Isso daí, cara, é muito passageiro. Sim. Isso aí passa, velho.
essa idade passa, esse tempo passa. E não é que você precise viver antes do tempo as coisas, Aham. né? Tipo assim, sou, sei lá, tenho 14 anos, comecei a namorar com alguém, já tô pensando em casar no dia seguinte. Que Não é assim. é, Tanto é que a gente casou com 20, 24. isso, Eu com 24. Então a gente começou com 14, casou 10 anos depois. isso. Então há tempo pra todas as coisas. Mas, como é um diálogo, né? Você já pode ir alinhando. Mesmo que hoje, sei lá, você tenha 36, 39, Sim. 50 anos. Você vai alinhando todo esse diálogo, até porque quando você tá mais adulto, se você pensa em casar, tem que conversar. Isso. Né? Que? Vamos ficar só assim, só namorando, até o dia que um cansar da cara do outro? Isso é meio estranho. Eu Mas acho estranho, mas cada um quiser. tem a sua vida. A gente tá É. tentando trazer o nosso ponto, tá? Exato. Mas você faz, assim, da sua vida o que você quiser. O ponto que eu tô querendo dizer é que enquanto as pessoas não amadurecerem e não viverem as fases no tempo correto, não tem como os relacionamentos serem funcionais, Uhum, porque as pessoas não estão funcionais. uhum, Não tem como as famílias serem funcionais se os casamentos não forem funcionais, porque as pessoas não estão na sua funcionalidade, digamos assim. uhum. São, mais uma vez, jovens com cabeça de criança. Só vão ter assunto de criança. Vão levar a vida como se fossem duas crianças. Quando eu era menino, E tava como aí, menino. e aí quando chega na fase adulta, vão ser dois jovens querendo viver uma fase adulta. Aí vão casar. Aí vão ser um casamento de adultos com cabeça de jovem. Uhum. Qual vai ser a conversa? Conversa de jovem. Qual vai ser as brigas? Briga de jovem. Eu quero ir pra tal lugar. Eu quero conhecer não sei quem. Eu quero ir pra não sei onde. Tipo, isso é briga que se tenha, mano. Para pra pensar. Se você aí tem seus 20 e poucos anos, isso é briga que se tenha. A real é essa, sabe? A grande verdade é essa. Isso é coisa pra você perder seu tempo discutindo, Gastar sabe? energia, né? Gastar energia. Você tem a vida todinha pela frente pra você resolver, saca? Você tem muita coisa pra você pensar. Aí chegam dois casados, aí tem um filho. Aí são dois adultos, com uma vida dependente, com cabeça de jovem. Uhum, Discutindo coisa de jovem na frente de uma criança. uhum, E aí não vão olhar pra criança e falar, deixa ela ser criança. uhum. Ah, mas isso é inatitude de uma criança, isso é atitude de um bebê. Sim. Mas deixa. Tá entendendo? Esse é o ponto Sim. que eu tô querendo trazer. Uma coisa só vai ser duradoura se ela tiver com as suas coisas nos lugares. Coloque tudo no lugar. Uhum, Se você tem uma visão, tipo assim, você tá decidido, você tem a cabeça de que você quer, sei lá, eu quero mesmo, eu tenho 22 anos. Tô fazendo sei lá o quê da minha vida agora, tô aqui fazendo um negócio aqui com 22 anos, mas com 30 eu quero estar morando na Inglaterra. Começou a namorar alguém, deixa isso claro. Ei, chapa, com 30 anos eu quero morar na Inglaterra. A pessoa fala, porra, eu não quero sair da casa da minha mãe, eu quero que minha mãe more no mesmo prédio que eu. Tem um povo que é assim. Aí o que é que você vai fazer? Isso é inegociável pra você? Aí a pessoa vai falar assim, eu quero minha mãe morando no meu prédio, minha mãe não vai pra Inglaterra. Eu não quero nem tirar ela do bairro dela porque tem as amigas dela do bingo. Meu chapa, só não vê quem quer, entende? uhum. São essas coisas que eu tô falando. Você fala, mas era o amor da minha vida. É esse ponto que eu falo. Será que existe isso mesmo? Eu acho que São, assim, são esses sentidos que eu tô querendo dizer. um ponto- Alinhem as coisas. Sim, Deixa tudo sim. muito claro. Quais são os seus objetivos de Sim. vida. Fala assim, cara, eu quero construir uma família. Eu quero ter filhos. Eu quero, sei lá. Uhum, Deixa Tem claro. pontos Mas se também- você não souber o que você nem sabe o que você quer. uhum. Aí realmente fica difícil. Por quê? Porque você é um jovem com cabeça de criança. Criança não sabe o que quer. Ela acha que sabe o que quer. Uhum. O que eu ia falar é que também tem pontos em que quando você passa muito tempo com uma pessoa, também existe o tempo dessas coisas irem sendo negociadas juntas. De tipo assim, se os dois estão flexíveis, você Sim. consegue ir moldando, né? Até chegar a um ponto em comum. Sim. Como, por exemplo, o Vitor, ele era a pessoa que se no começo do relacionamento ele dissesse assim, eu vou ter uma carreira de engenheiro, vou construir uma empresa aqui no Ceará. E eu, na época, tivesse já uma cabeça de blogueira, que eu nem era blogueira, né? Mas, tipo assim, se na época eu dissesse, eu quero ir pra São Paulo, morar em São Paulo, e é isso. Na minha visão hoje do que é o nosso relacionamento, eu permaneceria nesse relacionamento. Por quê? Uhum. Porque eu sei que você tinha uma visão, mas que essa visão em prol da nossa família era moldável. Assim como a minha, em prol da nossa família, era moldável para que a gente construísse, para que nós construíssemos juntos a nossa visão. Sim. Então, assim, você tem que entender que a outra pessoa, ela tá disposta a moldar a vida dela juntamente com a sua. Mas aí o ponto aí é que você e eu tínhamos o mesmo objetivo. Que Sim. qual era? A nossa família. Sim, Então, exato. tudo o que fosse acontecer, iria acontecer em torno do quê? Da Da nossa nossa família. Sim. Da unidade que Sim. era o que já era a nossa família pra Sim. gente. As pessoas nem têm isso. Uhum.
Tu tá entendendo? Esse é o ponto que eu tô querendo trazer. Sim, sim. De que, é óbvio, tudo é ajustável, mas qual o objetivo de vocês? Porque se não for o objetivo de construir uma família, não vai ser. Uhum, Porque claro. os outros objetivos são pequenos na Sim. frente desse. E, tipo assim, na história do nosso relacionamento, nós dois abrimos mão de algumas coisas em prol do outro. Várias vezes. Sim. Então, eu acho isso admirável por saber que nós dois sempre estávamos dispostos pela nossa família, né? Eu acho que esse é um dos maiores erros da galera aí do casamento, né? Que quando casa, não tem isso muito bem definido e aí são os maiores conflitos. E aí tem gente que fala, ai meu Deus, eu não vivi coisa certa no tempo certo e agora eu quero viver essa coisa. A pessoa quer voltar lá pro passado pra viver o que ela não viveu e aí culpa o marido, a esposa, não sei o quê. Enfim, porque tem gente que não resolve as coisas do passado, fica com a mágoa, às vezes, do próprio parceiro, Sim. por achar que a culpa foi dele, sendo que assim, você tem as redes da sua vida, né? Esse é o momento decisivo. Namoro é o momento de você decidir tudo. Porque depois vai ficando mais sério, vai piorando dentro do casamento, entendeu? Você vai ter outros problemas na fase do casamento. Uhum. Então, essa coisa que o Vitor tá falando, muito importante, de cada um, né, ter o seu objetivo, os dois encontrarem o seu objetivo que seja em comum, pra que você tenha o mínimo de atrito possível, porque é óbvio que quando você casar, você vai continuar tendo suas briguinhas ali, ou espero que não sejam brigonas aí pra você, mas nós dois temos hoje as coisas bem no lugar, porque a gente resolveu as tretas tudo no namoro, né? É. Aí, depois de toda essa fase, a gente resolveu morar juntos com... Quantos anos? 23 anos. A gente resolveu morar juntos com 23 anos. Foi uma surpresa linda que o Vitor fez. Ele alugou um apartamento surpresa pra nós dois, né, amor? Uhum. E aí ele me fez a surpresa. Ô, amor, sorri nessa hora, porque tu tá tão sério. Isso. Eu aluguei. Foi isso. Aí ele fez a surpresa pra mim, chegou lá no meu apartamento com a chave embaixo do celular, não foi? Olha isso aqui. Aí quando a chave escorregou e eu, meu Deus, o que é isso? Ele aluguei nosso apartamento, sem eu ter visto, inclusive. E o apartamento era incrível, foi o nosso primeiro apartamento juntos. Nessa época toda, a gente decidiu morar juntos, fechar de casa nova, tudo mais. E no meio dessa nossa história, da gente morando juntos, a gente decidiu ir pra um culto, que aí entra o nosso testemunho, que a gente não era a pessoa, assim, a gente... né, ia pra igreja, pra missa, tudo mais. Aí eu meio que me afastei. Aí o Vitor continuou tendo ali o relacionamento dele com Deus. Isso aí é parte do podcast do testemunho, que um dia a gente vai gravar. Uhum. Tem que ser 2 podcasts, hein? Porque é o meu testemunho e o teu. E aí, no meio disso tudo, a gente morando junto, um belo dia, no dia que a gente se mudou, dia 24 de julho, a gente decidiu ir pra um culto, que uma menina que hoje é minha amiga, mas na época eu nem conhecia, me convidou. E a gente aceitou Jesus. E depois disso, 6 meses depois, o Vitor me pediu em noivado. E a gente noivou no dia 9 de dezembro, que foi exatamente o mesmo dia que a gente fez 10 anos de namoro. Uhum. Minha aliança tá aqui na mão, linda. Meu anel de noivado. 6 meses depois a gente casou. Uhum. E estamos casados até hoje. Então, graças a Deus e até o fim. Então, assim, a gente passou por muitas fases juntas. Muitas fases em que nós tivemos, sim, a oportunidade de terminar, se a gente quisesse, com qualquer infelicidade que pudesse aparecer. E Você engraçado. sempre tem essa oportunidade, né? Essa chance. Que todas elas seriam justificáveis Uhum. aos olhos das outras pessoas, aos olhos do sistema comum, digamos Uhum. assim. Se a gente contar os motivos aos olhos da maior parte das pessoas que estão ouvindo a gente, todas elas vão falar assim, não, eu já conheço gente que terminou por isso. Não, é normal terminar por isso. Uhum. É plausível terminar por isso. Uhum. Não, você não terminou por isso. Provavelmente essa seria a reação Sim. da maior parte das pessoas. Sim. Quando a gente entrou na fase do casamento, foi uma fase muito decisiva, né? Porque é um compromisso que para muitas pessoas tem volta, né? Pra gente não tem volta. É inegociável. E dentro de um casamento, enfim, você entra no ponto de, mas se isso acontecer, é pra não acontecer. Isso mesmo. Exatamente porque você casa certo, com a pessoa certa, que não é a única pessoa certa no mundo, mas porque você casa com visão, com tudo ajustado, isso não vai acontecer. Exatamente. É um lutando pelo outro e os dois lutando em comum pela família. Uhum. Então, existem aí inúmeros casos que você vê de aconteceu isso no casamento, separa, não sei o que, não sei o que. Não é pra acontecer. Exatamente. Não é esse o padrão de Deus. Não é pra que isso aconteça. Se casa é pra sempre, é pra ser eterno. Perante a Deus e perante os homens. E a gente vai fazer o possível. Então, a coisa que eu mais me apaixonei pelo Vitor, eu vou dizer o que foi. Vixe. É ter certeza que ele faria tudo, absolutamente tudo por mim. Não é não, amor? É. Não importa o que for. Ele faria tudo por mim, tudo pelo nosso casamento. Então hoje eu tenho convicção de que eu casei com um homem que luta pela minha família e que se mete no meio e toma os tiros e fala o que for, mas é pela nossa família. Então eu tenho certeza que eu casei com uma pessoa que luta por mim e por nós dois.
Uhum. E é isso que eu vejo que mantém a gente até hoje, sustenta a gente, é Deus, óbvio, porque hoje o nosso casamento, nosso relacionamento tá totalmente firmado em Jesus, mas com os princípios corretos, entendendo que somos indivíduos. Qualquer coisa que você ouvir aqui, que sair da boca do Vitor falando, não significa que eu pense igual a ele. Sim. E qualquer coisa que eu falar aqui não significa que o Vitor pense igual a mim. Nós somos Uhum. uma família, obviamente nós temos princípios iguais, porque senão não daria muito certo. Sim. Mas nós temos cérebros diferentes. Isso. Pensamos diferentes. Experiências diferentes. Temos gostos diferentes. Gostamos, às vezes, de ficar sozinho, um sem o outro. Tipo assim, bom, agora tá a fim de ler. E o outro vai pro canto dele e ninguém enche o saco. Então, tipo assim, nós não somos uma pessoa só. Apesar de sermos uma só carne. Exatamente. Mas não somos um cérebro só, uma vontade só. Somos indivíduos, seres humanos. E é isso que não pode se perder num relacionamento. É um ficar se anulando pelo outro e tipo assim, agora é só os querer do outro. Não existe esse negócio. É. Então tem esse equilíbrio. E saber que o Vitor luta por mim e eu luto por ele. E nós dois lutamos pela nossa família. E em breve lutaremos pelo nosso filho, que não estou anunciando aqui uma gravidez. Mas quando essa criança vier, ou essas crianças vierem, Exatamente. será a nossa família até o fim, em detrimento de qualquer coisa. Não existe Exatamente. nada Mais mais importante. importante que a nossa família. Se a gente olha aí pros planos de Deus, a família provavelmente, muito provavelmente, tá dentre os principais. Então, esse é o negócio. Aí você fala, mas Vitor, e aquelas famílias que são cristãs, estão lá e vão pra igreja e tal, tá dando tudo errado e acontece isso, e relacionamento abusivo e não sei o que e tal, e traição e confusão e treta por cima de treta e não sei o que. Bem, são seres humanos, nem todos são perfeitos, na verdade. Nenhum é. Nem todo mundo tá tão aperfeiçoado. Muitas pessoas não querem ser aperfeiçoadas, isso é a grande verdade. Tem muitos que falam, não, isso aqui ninguém toca, isso aqui nem Deus toca. Isso aqui eu não quero me desapegar, não. Por quê? Porque é valioso pra mim. Eu quero isso aqui pra mim. Tem gente que é assim. E tem aquele ponto que eu falei. Às vezes são crianças querendo viver vida de adulto. Uhum. Às vezes são jovens querendo viver vida de adulto. E é esse que tá o ponto. Uhum. Porque homens de verdade não têm atitudes que muitos recriminam aí. Mulheres de verdade não têm atitudes que muitos recriminam por aí. E aí que entra o ponto. Mais uma vez eu estou falando por mim, tá? É o Vitor quem tá falando todas essas coisas. Um homem de verdade não agride uma mulher. Ponto. Um homem de verdade não sufoca o espaço de uma mulher. Ponto. Sim. Um homem de verdade não abandona sua casa. Ponto. O homem de verdade não foge de uma batalha, não foge de uma guerra. Ponto. O homem de verdade não bota um ser no mundo e vira as costas. Ponto. O homem de verdade não deixa de assumir suas responsabilidades. Ponto. Agora, é muito cruel pegar alguém que tenta fazer isso, por mais que não com tanta excelência assim, eu sou um deles, e coloca no bolo daqueles que não prestam. Uhum. Daqueles que não servem. Que eu posso te garantir são a minoria. Mais uma vez, quem tá falando isso é o Victor. Esses são a minoria. Mas tem um monte que, por mais que não seja perfeito, que por mais que são seres humanos falhos, eu sou um deles, tá tentando fazer isso aqui ser verdade. E muito mais coisas que eu posso sair pontuando, que eu tento dia após dia. Falho. Mas eu não me encaixo dentro desse bolo dos disfuncionais, porque eu tô tentando, velho. Eu tô me deixando perceber aonde eu preciso melhorar. Tô deixando a Vitória pontuar aonde ela quer que eu melhore. Aonde que eu ainda, de alguma forma, não sou tudo que ela merece que eu seja. O homem de verdade reconhece o valor de uma mulher. Ponto. Sim. E eu tenho certeza que a Vitória consegue listar o que uma mulher de verdade faz e deve fazer ou deveria fazer. Uhum. E não adianta eu pegar ela, ou quer dizer, eu não, né? Mas o sistema, que também não existe isso, mas enfim, o sistema pegar e colocar num bolo das mulheres que são isso, aquilo e não sei o que, assim como fazem com os homens. Ei, isso é uma dicotomia. Ei, isso é venenoso, isso é tóxico, isso destrói as sociedades, isso destrói as pessoas, isso destrói as famílias. Muita gente hoje não tem nenhum sonho de casar, porque fala, não dá. Eu tô aqui pra te dizer. Dá? Eu era uma pessoa que não tinha sonho de casar. Eu não quero ter um relacionamento. Por quê? Porque todo relacionamento é tóxico. Não é. Não precisa ser. Agora a questão é, o que você vai fazer pra que tal não te aconteça? Uhum.
para que você não participe disso, para que você não seja um fruto disso. Você também tem responsabilidade sobre a sua vida, também não joga sua responsabilidade sobre dos outros. Porque o relacionamento, ele é tóxico, ele é abusivo. Óbvio, tem um monte de coisas aqui envolvidas, eu nem consigo aqui pontuar todas. Mas, por favor, não esqueçam um negócio chamado autorresponsabilidade. Sim. De você falar assim, esse aqui não tá me fazendo bem. Uhum. Peraí, ou resolve ou aparta. Mas resolva isso na hora certa. Resolva isso no momento certo. Por isso que eu tô te falando. Se você hoje é um adolescente, que nós temos um público adolescente, queria te fazer um apelo aqui de fundo do coração. Pare pra pensar se você não tá agindo como uma criança. Uhum. Chegue pros seus pais e fale, pai, eu tô agindo como uma criança. Vai atrás de entender o que um adolescente, qual a cabeça correta de um adolescente, o que a próxima fase te espera. O que vai vir pela frente pra você se preparar. Agora eu vou fazer um apelo pra você que é um jovem. Eu sou careca, eu já não tô mais nessa. Jovem, por favor, acorda pra vida. Não seja uma criança, não seja um adolescente. Pra pensar, será que eu sou um adolescente? Será que eu sou um jovem com cabeça de adolescente? O que eu penso, o que eu faço, quais são os meus desejos, quais são as minhas vontades, quais são as minhas questões. Se você agora é um adulto, por favor, pare pra pensar. Será que eu tenho uma cabeça de jovem? Ou pior, será que eu tenho uma cabeça de criança? Se você diagnosticar, resolve, velho. Porque você vai interferir na vida de muita gente, principalmente na sua. Mas você vai colocar a gente no bolo na hora que você entra no relacionamento. Porque na hora que entra no relacionamento, não importa qual seja. Se for um namoro, se for um fica, se for um casamento. Vai ter mais vidas envolvidas. Uhum. Por favor, tenha zelo pelas outras vidas. Verdade. Tenha cuidado com as outras vidas. Ah, Vitor, mas é só um fica. Meu irmão, tem gente que acaba a sua vida num momento desse e tem N histórias. E são essas que viram manchete, e são essas que amedrontam as pessoas e que fazem elas pensar que o homem é aquilo, a mulher é aquilo, um relacionamento é isso. Uhum. A família não... Família? Casar? Divorciar? Você é comum. Sim. Normal. A gente faz na hora que... Por favor. São essas coisas que destroem as coisas que são básicas, que são basilares, que são a base de construção do mundo. Não tenham essa mente alienada e analisem a si mesmo, sondem a si mesmo para você saber em que fase você tá e como você tá vivendo essa fase e como você tá se preparando para a próxima. Exato. E uma coisa que eu ia falar também é a questão de você resolver suas tretas internas também, né? Sim. Porque tem tudo a ver com essa fase que tu mencionou, de tanto se preparar pra próxima, né? E de você entender que, tipo assim, rapaz, vai dar pra eu entrar num relacionamento com esse tanto de coisa mal resolvida que eu tenho dentro de mim? Aí sim você vai contaminar alguém. Exatamente. E aí já entra disfuncional. E uma frase que eu vejo que é muito real é que pessoas feridas ferem. É essa coisa que a gente vê da sociedade que, sei lá, se você for perguntar, Vitor, tu é feliz de pai divorciado? Sou. Vitória, tu é filho de pai divorciado? Sou. Vitória, por que tu não queria casar? Porque metade da minha família é divorciada. Pra que eu vou casar se eu vou separar? Primeira coisa que eu falava pro Vitor. Pra que eu vou casar se eu vou separar? Então, eu tinha dentro de mim padrões que não são os padrões que devem ser, entende? Hoje a gente tá aqui gravando esse podcast pra revelar um novo padrão, que é o verdadeiro padrão, que é o padrão que deveria ser a sociedade, baseado desse jeito, de olhar e dizer assim, como já existiu. Né? Isso. Eu consigo traçar essa linha histórica e você sabe. Eu consigo. E aí é a hora que entra o problema. Exatamente. Existe a possibilidade de eu casar e ser feliz. Existe a possibilidade de eu casar e não me anular. Existe a possibilidade de eu casar e não viver só pra outra pessoa. Sim. Existe a possibilidade de eu construir uma família com princípios, com valores, com todo mundo, mesmo passando por dificuldades ou com momentos tristes, que no final é uma família feliz. Sim. Então, antes de você entrar pra uma fase que você vai se envolver com outra pessoa, primeiro, resolve essas coisas dentro de você e entenda que sim, é possível. Nós estamos aqui pra dizer como duas pessoas que se encontraram aos 14 anos que, sei lá, poderiam não ter permanecido juntas, mas que por uma decisão decidiram estar juntas, hoje casaram, que somos nós dois. E eu queria deixar vocês aqui com uma frase que eu ouvi da minha amiga Fabiola Mello e do Samuel, que a gente falou na live, que é: não é o amor que sustenta o casamento, é o casamento que sustenta o amor. Exatamente. Isso é a coisa mais verdadeira que tem, porque não só de amor vive um casamento. Exatamente. Essa é a parte do romantismo que estraga tudo, Exatamente. né? Porque aí é essa hora que vem a chuva de mas e isso? Mas e aquilo? Mas e esse caso? Mas e aquele caso? É essa hora que vem. E aí é a hora que eu venho pra te dizer, sabe, todos esses mais que você arma são feridas. Sabe, todos esses mas que na mesma hora pipocam na sua cabeça
Desculpa falar assim, mas são doutrinas que colocaram na sua cabeça. São ideologias que colocaram na sua cabeça para te conduzir e para conduzir todo um sistema. Sabe, esses mas são traumas, como eu te falei, são feridas. Cuidado, Sim. cuidado. Não é para ser assim, não precisa ser assim. E a força de decisão tá em você, tá em você. E eu não sei de quem é essa frase, mas eu adoraria saber. Então, se por acaso alguém souber de quem é essa frase, que eu não sei se é da própria Fabiola, vou consultar, mas se for, estou dando os créditos. Mas se não for, que alguém, por favor, possa me dizer pra eu dar os créditos ao autor dessa brilhante frase. É isso, Vitor Hugo? Acho que sim, Meu digníssimo marido, acho que sim. que quer ver a minha felicidade acima de tudo. Te amo, amor. Também te amo, cara. Te amo, carinha. Tamo junto. Até depois do fim. É nóis. Eternidade. Ai, gente, então é isso. Obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Compartilhe esse podcast com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. É nóis. Falou. Falamos tudo isso tudo que a gente fala aqui é com amor, tá? Nosso intuito é só ajudar vocês, porque a gente nem precisaria nos expor dessa forma, expor a nossa família, coisas tão íntimas e que são tão valiosas pra gente. Então a gente faz isso com amor de verdade, não é pra te causar mais feridas de maneira nenhuma, tá bom? E muitas vezes, se você ouviu alguma dessas coisas pela primeira vez, às vezes você vai pensar que a gente tá meio louco, né? Que tipo, quem é esse povo Que doido? ultrapassados. Mas dá uma estudada, dá uma pesquisada, dá uma acalmada, entenda que a gente não tá aqui pra lhe fazer mal, pra fazer você endoidar, pra tirar a sua paz, mas tudo tem uma verdade no fundo, que é a verdade no fundo, e que a gente quer isso pro seu bem, pra que você não seja mais controlado, pra que você pense pela sua cabeça própria. Isso mesmo, pra que você seja livre. Livre, a verdadeira liberdade, não essa liberdade aí que estão ensinando pra gente. Liberdade não é libertinagem. É verdade. Um beijo, galera. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. E se você tá aqui no YouTube, clique em gostei. Em YouTube, eu falei. No YouTube. Você tá aqui no YouTube, clique em gostei, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau. Nós. A gente quer aqui do YouTube, vamos dar um beijinho de casal? Peraí, gente.